Esse é o vídeo mais importante sobre Banco Master que você vai ver. Eu tô com uma informação exclusiva e muito importante e que esclarece muito o que está acontecendo agora e que me faz ter certeza de duas coisas. A primeira, pessoas muito poderosas serão presas. Tenho certeza de que chegará punição de prisão para pessoas muito poderosas nesse escândalo. O que afasta a desesperança de tudo acabar em pizza. Depois dessa informação, eu tô com a certeza de que não vai acabar em pizza. Agora, a informação ruim, a segunda informação, é que não serão todos os principais envolvidos que serão presos, que serão punidos. Eu vou explicar isso mais uma vez, eu peço que você fique até o final. Isso não saiu em nenhum lugar, é a primeira vez que vocês vão escutar. Não está na imprensa, ninguém falou, é uma informação que eu obtive, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e, mais importante, espalhar esse vídeo o máximo possível para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Aliás, isso é uma coisa que eu sinto falta de outros parlamentares, né? De explicar o que acontece nos bastidores. Porque as pessoas só entendem aquilo que está na superfície, aquilo que está na imprensa, aquilo que os políticos falam publicamente. Mas vamos lá. Saiu, né, a notícia de que o Toffoli, né, está sendo acusado pelos seus colegas, ministro do Supremo, de ter gravado uma conversa, a conversa que tomou a decisão de afastá-lo da relatoria. E por que que essas suspeitas recaem sobre ele? Saiu uma matéria no Poder 360 em que falas exatas, precisas, com as próprias palavras que eles utilizaram na reunião, vazaram, falas completas. Ninguém tem memória para se lembrar exatamente o que cada pessoa falou com cada palavra que aquela pessoa falou numa reunião. Óbvio que alguém gravou a reunião. Muito bem. Por que que os ministros acham que foi o Toffoli, ou tem certeza de que foi o Toffoli? Inclusive, saiu uma fala do Gilmar agora dizendo que isso é coisa de moleque. Porque as falas que saíram, né, obviamente, houve um vazamento seletivo, né? E um vazamento seletivo beneficia algum lado. Se a gente não tem acesso a todas as falas da reunião, apenas a algumas falas, alguém selecionou quais falas seriam vazadas e quais não seriam. O fato de as falas vazadas só beneficiarem a imagem do Toffoli faz com que os ministros falem, olha, ninguém teria interesse de vazar isso se não fosse você, Toffoli. Então, o primeiro ponto, antes da gente falar das mensagens que se conectam com a informação que eu tive, o Toffoli está isolado agora na corte. Pode ser que ele ainda tenha algum grupo, que ele ainda tenha algum apoio, que ele ainda tenha a confiança de alguém, mas a corte necessariamente está rachada e está desconfiada numa quebra de confiança que os próprios ministros dizem, e já vazam isso para a imprensa, e consideram uma quebra de confiança que não tem precedentes no Supremo. Ou seja, o Supremo nunca ficou tão em alerta, tão desconfiado agora que sabe que uma conversa pode vazar a qualquer momento. E pode ser gravada, né? Pior, porque uma coisa é que vazaram, né, texto da reunião, texto que foi escrito com base em alguém que gravou, ouviu, depois escreveu e mandou o que quis para a imprensa. Agora imagina alguma fala comprometedora de um ministro supremo sair em áudio, que aí ele não pode negar, porque com a voz dele aí fica muito complicado de se negar. Então tem uma crise de confiança grande e uma tendência de isolamento do Toffoli. O que as conversas vazadas, né, sempre tem um elemento, e o elemento é o interesse do Palácio do Planalto. E a reportagem coloca que o interesse do Palácio do Planalto é que, de fato, o Toffoli saísse da relatoria do caso do Banco Master, ou seja, o que o Lula quer é que o Toffoli saísse da relatoria, coisa que efetivamente aconteceu. Então, posicionamento de quem estava com o Toffoli era considerado, de certa maneira, um posicionamento anti-governo Lula. Eu não estou dizendo que os ministros que estavam a favor do Toffoli são ministros anti-Lula. Eu estou dizendo que são ministros que, na hora de ter que escolher entre um colega ministro do Supremo e o governo Lula, prefere um colega ministro do Supremo. Óbvio que em todos os outros momentos em que eles precisam escolher entre o Congresso e o governo Lula, eles escolhem o governo Lula. Entre a iniciativa privada e o governo Lula, escolhem o governo Lula. Qualquer outra instituição, esses ministros escolhem o governo Lula. Agora, quando é um colega, o corporativismo e o medo daquilo um dia se voltar contra eles, faz com que eles apoiem o Toffoli. E por que existe o interesse do Palácio de tirar a relatoria do Toffoli? Porque o que eu soube é que o governo Lula estaria usando a Polícia Federal para vazar coisas contra o Toffoli, e de fato são coisas verdadeiras, para tirar o foco do governo Lula.
né? Então, de fato, o Toffoli tem todo o envolvimento que até ele mesmo admitiu do resort e por aí vai. Mas o governo Lula tá vazando essas coisas para tirar completamente o foco da participação do Lula e de duas figuras especiais ali. Um do líder do governo, o senador Jacques Wagner, e dois do principal ministro do Lula, que é a Casa Civil, o ministro Rui Costa. Então, para tirar o foco do Lula, o governo estaria vazando coisas para queimar o Toffoli. O Toffoli, então, sabendo do que estava acontecendo, estava puto e iria, então, colocar o inquérito do Banco Master com seus canhões contra o governo Lula. Então, o governo Lula, percebendo que o desgaste contra o Toffoli não fez o Toffoli recuar, pelo contrário, fez ele dobrar a aposta e, inclusive, deixar claro em recados para o governo de que ele iria para cima do governo, o governo ficou com medo. Falou, puta, ele continuou na relatoria do caso, agora vamos trabalhar para ele sair. Essa é uma das informações fundamentais. Existe agora uma guerra entre Toffoli e entre governo Lula, né? Algum dos lados vai ter a cabeça cortada. E aí entra a segunda informação. Por quê? Que ou o núcleo do Lula ou o núcleo do Toffoli vão terminar ou na cadeia ou perdendo seus cargos. Vão ter as suas cabeças entregues de bandeja de alguma maneira. Porque existe uma pressão, e não é pressão popular, como vocês sabem, que é a pressão que deveria existir. Mas existe uma pressão para que alguma cabeça de gente muito poderosa seja entregue no caso do Banco Master. De onde vem essa pressão? Dos grandes bancos. Porque os grandes bancos, eles nos roubam com juros extorsivos, mas nos roubam dentro da lei. Eles fazem lobby no Banco Central, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional para terem leis que protegem o seu oligopólio. E aí eles têm os seus lucros, né, com base no roubo bilionário de juros extorsivos que são cobrados de nós, meros mortais. Aí entra o Vorcaro. O Vorcaro, ele tira dinheiro que iria para esses grandes bancos com o esquema do CDB, né? Então ele promete um retorno exorbitante que os outros bancos não teriam condição de conceder, porque esse retorno é fruto de fraude. E aí, portanto, tira dinheiro tira bilhões de reais que iriam para os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais, então, ficam furiosos com o fato do Vorcaro, né, quebrar, né, o esquema dos bancos institucionais e cometendo crimes de maneira descarada, né? Então, os bancos, eles roubam dentro das regras do jogo, não cometem nenhuma ilegalidade, é um roubo institucionalizado. Vem o Vorcaro e rouba mesmo, né? Rouba segundo tipificação penal. Rouba na bandidagem mesmo, na bandidagem não sofisticada, na bandidagem de pistoleira a nível de banco. Então, os grandes bancos, né, que são uma das forças mais poderosas que nós temos no nosso país, estão pressionando para que haja uma punição exemplar. Os grandes bancos estão falando o seguinte, olha, nós vamos pressionar até o final para que a cabeça de alguém muito importante seja cortada, para a gente passar um recado muito claro que ninguém mais pode fazer isso no futuro, senão a gente vai ferrar com gente muito poderosa. Então, pessoas muito poderosas nunca mais apoiem um pilantra no mercado financeiro, porque vocês querem roubar? Vocês vão roubar com obra, vocês vão roubar com Petrobras, vocês vão roubar com outra coisa, mas vocês não vão roubar em interesses que envolvem os grandes bancos, interesses que envolvem o mercado financeiro. Então, a cabeça de alguém vai rolar. Agora, a disputa entra naquilo que eu falei para vocês. Vai rolar a cabeça do Lula, ou de ministros do Lula, ou do Toffoli e, eventualmente, ministros aliados do Toffoli. A cabeça de alguém vai rolar. Daí vem a minha certeza. Por quê? A força dos grandes bancos impõe que alguém tem que ser punido. Se alguém vai ser punido, começa uma guerra entre pessoas que estão envolvidas no escândalo do Banco Master. E aí, a facção, né? Existem várias facções envolvidas no escândalo do Banco Master. E agora essas facções estão em guerra porque alguma vai ter que cair. Não vai cair todo mundo que está envolvido no escândalo do Banco Master. Vai cair a facção que perder. Seja do Lula, seja do Toffoli. Então, meus amigos, esse é o jogo que está acontecendo agora. Cabe agora a nós, parlamentares, e a população e a pressão popular. Qual que é o mundo ideal? A gente ter pressão popular o suficiente para todo mundo que está envolvido, seja Toffoli, seja Lula, seja punido, para que todo mundo seja punido. Esse é o mundo ideal.
Esse mundo ideal vai acontecer? Pouco provável. Nós vamos lutar até o final para que aconteça, mas é pouco provável que aconteça, tá? Não é impossível, já lutamos muitas lutas pouco prováveis, vencemos, porque não eram impossíveis, mas é pouco provável. A maior chance, a chance esmagadora é de que não aconteça do que aconteça. Qual que é, digamos assim, um cenário menos pior? A mobilização popular dá força para que pelo menos uma metade muito poderosa envolvida no escândalo do Banco Master seja punida. Esse é o cenário. Esse é o cenário. A partir de agora, todas as notícias que vocês lerem sobre Banco Master, entendam que existe esse contexto de grande banco garantindo que a cabeça de alguém vai rolar e de facções diferentes lutando entre si para que seja a cabeça da facção oposta que role e não a cabeça da sua facção.